Eu tenho certeza que em algumas vezes da sua vida aí, em algum momento, você deve ter pensado, mas que bagunça é essa? É policial militar que autua, é o próprio órgão de trânsito que autua, em alguns lugares tem guarda municipal, e aí infrações do município mais o estado que fiscalizou. Como que funciona isso tudo? E aí é muito importante que você entenda o tema da dica de hoje, que vai ser: os agentes de trânsito podem fiscalizar infrações que não são de competência do órgão a que estão subordinados? Meu nome é Ademir Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal Trânsito na Prática. Todos os dias eu recebo questionamentos de alunos, de seguidores, no sentido: poxa, o policial que me multou e na verdade essa infração veio uma notificação do município, pode? E aí a primeira coisa, e eu repeti da forma que me vem a pergunta realmente. O policial militar ele não multa, ele lavra o auto de infração, ele faz a autuação. Perfeito? A multa é a penalidade que é aplicada no órgão de trânsito pela autoridade de trânsito, tá ok? Então, essa é uma pergunta muito corriqueira, porque a infração vem uma notificação do município, mas quem o abordou é um agente estadual, e como que fica essa situação? Para você entender isso aí, você precisa conhecer a possibilidade de convênio entre os órgãos executivos. Então, via de regra, os órgãos de trânsito eles possuem uma competência específica. E aí vamos sintetizar nos órgãos executivos de trânsito do município e os órgãos executivos de trânsito do estado. Eles têm uma competência originária que vem lá: município, órgão municipal, artigo 24, e órgão estadual, artigo 22, por exemplo. Beleza? Porém, o município ele pode dar essa atribuição ao estado e vice-versa. O estado pode dar essa atribuição ao município. Através do quê? Da celebração de um convênio que está aí no artigo 25. Então, os órgãos de trânsito eles podem celebrar convênio para uma maior eficiência e segurança para o usuário da via. Essa celebração de convênio, então, ela é claro que vai ter que ser respeitado os limites desse convênio, ali quais são as finalidades ali principais, o que está estabelecido, mas então a distribuição de competência originária vai ser passada pelo convênio para outro órgão, e somente assim agentes de trânsito de um órgão pode fiscalizar infrações de competência de outro órgão, somente através do convênio. No meu estado de São Paulo é muito comum o município passar essa atribuição para o estado. E aí os agentes estaduais acabam absorvendo essa competência municipal de fiscalização também. Agora, outros estados, há uma recíproca. O município recebe do estado a competência de fiscalizar. Inclusive tenho amigos que são agentes do órgão municipal e que fazem fiscalização de alcoolemia, por exemplo. Por quê? Porque eles são detentores do convênio com o estado e têm essa competência para fiscalizar. É muito comum esse tipo de coisa. Mas eu mencionei aqui a questão da GCM, da GCGM, né? A Guarda Municipal. A Guarda Municipal pode fiscalizar? Sim, mas ela não está nem inserido lá no artigo 7º, os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Realmente. E aí houve toda uma discussão sobre isso e ficou bem estabelecido que depois, primeiro por uma decisão do STF e depois pelo próprio legislador que criou a Lei 13.022, onde no artigo 5º, inciso 6, traz a previsão de executar a fiscalização de trânsito. E aí a Guarda Municipal pode ser o próprio órgão, ou então ela pode exercer essa competência em conjunto com o órgão de trânsito, porém mediante
convênio celebrado, seja com o órgão estadual, seja com o órgão municipal. Então a guarda também pode, desde que haja o convênio firmado com o órgão estadual ou municipal. Então é muito importante que você entenda esse artigo 25 para não comer bola nessa situação. E ainda digo mais, esse convênio ele tem um prazo de validade. Então é muito importante que você tenha em mãos esse convênio para saber como que está a situação entre os órgãos aí que celebraram, vamos dizer, essa espécie de contrato, que é o convênio, tá? E para isso você precisa solicitar esse documento. E sobre esse tema, nós tínhamos então a resolução 709 de 2017, que ela trazia a disposição aí de publicar na internet o nome e código dos agentes, bem como os convênios celebrados entre os órgãos de trânsito. Essa era uma possibilidade que existia através da resolução 709 para facilitar a vida de quem gostaria de saber dessa informação, que é pública, né? Não há um sigilo nisso. E a verdade é que até pouquíssimo tempo era muito difícil do cidadão conseguir essa informação. Havia um protocolo e subia para um lugar, ia para o outro, e o convênio mesmo não vinha até as mãos de quem solicitou. Essa norma ela veio justamente para trazer publicidade, eficiência, transparência na atuação da administração pública. Mas, infelizmente, ela durou pouco, porque a resolução 774 de 2019 revogou essa obrigatoriedade de estar disponível no site, pela internet. Mas lembrando que, apesar da revogação dessa resolução, não há uma obrigatoriedade do órgão disponibilizar na internet. Mas o órgão ele tem que dispor disso de qualquer forma para quem solicitar, para qualquer cidadão que solicitar. Então, se eu não posso pegar na internet, como eu vou fazer? Eu vou no órgão e solicito uma cópia. Ou então, em alguns órgãos, no próprio site, você consegue lá, naquela questão da Lei de Acesso à Informação, no SAC, na ouvidoria, você solicita pela Lei de Acesso à Informação a cópia do convênio celebrado entre os órgãos que você quer, tá? E aí, nesse caso, você vai verificar que o órgão vai passar para você e você vai poder verificar a validade, quando que foi celebrado, qual é o tempo, se foi prorrogado, se não foi, se ele foi renovado e assim por diante. Há quem discuta aí que alguns convênios podem ser realizados de forma, vamos dizer aí um termo jurídico, ad eterno, que com prazo indeterminado. Mas na verdade existem leis, a lei 8666, que é a lei de licitações, ela trata dessa questão de contrato e toda uma situação, e via de regra, os convênios celebrados eles devem ter validade de 5 anos. E pode até passar disso, desde que seja plenamente justificado. Então é muito interessante que você estude direito administrativo, estude um pouquinho dessa lei 8666, para que você entenda essa questão da validade dos contratos, no caso aqui do convênio. Tá ok? Então fica aí a dica do professor Ademir. Espero que você goste. E eu vou te dizer uma coisa. Eu estou prevendo aí de postar umas lives, fazer uma live pelo YouTube, num aulão realmente, nesse padrão aqui de slide, mas um curso realmente mais extenso. E se você quiser que isso aconteça realmente, se você está gostando, eu vou entender que você quer essa live, que você quer esse curso de forma gratuita aí pelo YouTube, se você curtir, se você compartilhar essa informação. Então dá a sua curtida aí já, para que eu possa entender que você está gostando, que esse conteúdo é bom para você, tem sido bom. Tá ok? Um forte abraço do professor Ademir Santos e até o próximo vídeo.